Até 2019, o Brasil ainda pagava uma pensão militar criada no Império. Uma regra de mais de 100 anos que atravessou gerações e que quase ninguém sabia que existia. E o mais estranho é que mesmo depois de acabar, outros benefícios militares continuam crescendo e custando muito caro ao país. Hoje a gente vai entender quanto custa, quem se beneficia e o que poderia estar sendo feito com esse dinheiro. Bem-vindos ao Ministério do Bom Senso. Expirou hoje às 6h30. Vitimado por uma congestão, o Sr. Antônio Justino Ramos, tesoureiro da alfândega deste estado. O falecido era um homem ativíssimo e bastante considerado. Deixa viúva e 8 filhos. Naquele dia, começava uma pensão militar que duraria 107 anos. Um benefício criado ainda no Império, em 1890. E com o passar das décadas, esse modelo só cresceu, ganhou novas exceções e se tornou praticamente impossível de mexer. Durante a ditadura, um sistema ainda mais caro foi criado, e esse está vivo até hoje. A questão é, como esse modelo atravessou governos, crises e reformas sem perder seus pontos mais sensíveis? Para entender isso, vamos para 2019. A reforma da Previdência daquele ano atingiu praticamente todos os brasileiros. Idade mínima subiu, regras ficaram mais rígidas, aposentadorias ficaram mais difíceis. Mas os militares não entraram na reforma geral. Eles ganharam um projeto separado, com algumas mudanças. E o governo anunciou que isso geraria uma economia de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos. Mas aí vem a parte curiosa. Ao mesmo tempo em que a reforma aumentou contribuições e exigências, foram criados e ampliados adicionais que inflaram os salários. Entre eles, adicional de disponibilidade militar, adicional de habilitação e uma ajuda de custo para cobrir despesas com mudança de residência, que pode equivaler a 8 vezes a remuneração, mesmo que não haja transferência para outra cidade. O resultado? Boa parte da economia projetada foi neutralizada pela reestruturação das carreiras. No INSS, a diferença entre o que o Estado arrecada e o que precisa pagar para os aposentados fica em torno de R$ 8.700 por ano por beneficiário. No sistema militar, isso também acontece, só que multiplicado por um fator absurdo. As contribuições dos militares cobrem menos de 20% do gasto total. O restante sai direto do Tesouro. Enquanto o déficit por aposentado civil é de R$ 8.700, o déficit por militar da reserva passa de R$ 162 mil por ano. E isso não acontece porque soldados recebem fortunas. O peso está concentrado lá em cima, nos cargos mais altos. E existe outro ponto. Por muitos anos, os dados completos sobre militares inativos e pensionistas não apareciam no portal da transparência. Após a intervenção do TCU, parte desses dados finalmente veio à tona, e o quadro se tornou ainda mais difícil de explicar. Aqui está um dos grandes problemas, a elite da hierarquia. Os generais na reserva, os chamados generais de pijama, recebem salários integrais que passam de R$ 30 mil, somados a uma série de adicionais que já mencionamos antes. Mas, diferente de um servidor civil aposentado, ele pode assumir um cargo público e acumular tudo, 2 salários. Isso não acontecia no passado, o acúmulo era limitado. Mas, no governo Bolsonaro, a regra mudou na prática. Militares da reserva passaram a ocupar diretorias, conselhos e comandos de estatais recebendo salário integral, benefícios, tudo somado. Casos como o do general Joaquim Silva e Luna, que saiu do Exército e foi presidir a Petrobras, mostram bem como essa porta giratória funciona. Somando o salário de general da reserva com o que recebia como presidente da Petrobras, sua remuneração mensal passava dos R$ 200 mil. E não foi um caso isolado. Generais da reserva como Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos também acumularam salários militares com cargos públicos, chegando a receber mais de R$ 100 mil por mês. E aqui está o número que desmonta qualquer discurso de equilíbrio. Para cada general na ativa, existem 24 que já estão fora do serviço, reformados ou pensionistas. O TCU calculou que o gasto com generais inativos e seus herdeiros é 40 vezes maior que com os da ativa. É uma pirâmide completamente invertida. E ela nasceu nos anos 60 e 70,
quando as Forças Armadas moldaram o sistema para si mesmas, e ninguém conseguiu mudar profundamente desde então. Isso só é possível porque existe algo que nenhum civil tem mais: aposentadoria integral com base no último salário da ativa, reajustada da mesma forma que os salários dos militares ativos. Esse é um dos elementos mais caros e continua de pé. Antes de continuar, uma coisa importante. No mundo civil, você se aposenta. O salário muda, a regra é rígida e existe idade mínima. No mundo militar, isso não existe. Militar não se aposenta. Ele vai para a reserva, recebendo praticamente o mesmo salário da ativa. E quando morre, isso vira pensão, que também é reajustada e pode durar décadas. Depois da reforma de 2019, a regra geral ficou assim: a maioria dos militares precisa completar 35 anos de serviço para ir para a reserva. Para oficiais, parte desse tempo precisa ser de atividade militar efetiva. Mas, no fim das contas, o efeito é o mesmo. Eles continuam podendo ir para a reserva muito antes de um civil conseguir se aposentar. Na prática, alguém que entra aos 18 pode ir para a reserva por volta dos 50, com salário integral por décadas. Algo que um civil não consegue. A mesma reforma trouxe uma idade mínima de 55 anos, mas ela está sendo aplicada de forma gradual e só valerá totalmente em 2032. Mesmo com a reforma, os pontos mais sensíveis continuam: integralidade, paridade, adicionais elevados e benefícios que se acumulam ao longo da carreira. E isso não termina quando o militar vai para a reserva. Depois da morte, o sistema se estende à família de um jeito que nenhum outro regime público permite. E aí começam as distorções mais antigas e mais caras de todas. A história das filhas solteiras e da morte ficta, duas distorções que custam caro para todos nós. Essas duas histórias fazem com que o sistema deixe de ser apenas caro e começa a parecer surreal. Para ficar claro, a aposentadoria é do militar, pensão é da família após a morte. E aqui surgem dois mecanismos que atravessaram décadas e continuam gerando custos bilionários. Até 2001, filhas solteiras de militares tinham direito a uma pensão vitalícia. Quando a lei mudou, quem já estava na carreira pôde pagar 1,5% a mais para manter esse benefício para suas filhas. Resultado: o Brasil pode continuar pagando essas pensões até o ano de 2100. Atualmente, cerca de 137 mil filhas solteiras recebem esse benefício. Só em 2020, esse grupo custou 19,3 bilhões de reais. E há um problema conhecido pelos órgãos de controle. Muitas beneficiárias escondem uniões estáveis por anos para não perder o direito à pensão, criando um gasto que, na prática, não teria razão legal para continuar. Algumas recebem valores acima de 39 mil reais, e casos de acúmulo ultrapassam os 100 mil reais por mês. Nos últimos 4 anos, pensões militares consumiram 94 bilhões de reais, dinheiro suficiente para atender quase 3 milhões de famílias no Bolsa Família no mesmo período. Além dessas pensões, existe ainda a chamada morte ficta. Na lei, isso simplesmente não existe. A legislação militar prevê apenas pensão por morte, morte real. Mas ao longo dos anos, setores internos das Forças Armadas criaram uma interpretação própria. Quando um militar é expulso por crime grave, sua família poderia receber pensão como se ele tivesse morrido em serviço. O Tribunal de Contas da União já afirmou claramente: a legislação não ampara a concessão de pensão militar para ex-militar vivo, ou seja, é uma ficção jurídica, uma criação interna que dribla a lei e transforma expulsões por condutas graves em pensões integrais pagas pelo Estado. Um dos casos mais emblemáticos é o do ex-major Ailton Gonçalves Moraes Barros, aliado próximo de Jair Bolsonaro. Segundo apurações de veículos como UOL, CNN Brasil e representações do Ministério Público, Barros foi expulso do Exército por tentativa de abuso sexual, atropelamento de outro militar, desacato e também intimidação, mas entrou no sistema como morto ficto. Sua esposa recebe cerca de 22 mil reais por mês, mesmo ele estando vivo. Na época, o Superior Tribunal Militar, em decisão de expulsão, considerou que ele tinha conduta incompatível com o oficialato e que violava o pundonor militar e o decoro da classe. Hoje, 404 militares expulsos geram pensões para 560 familiares.
Só o Exército gasta mais de 20 milhões de reais por ano com esses pagamentos. É justamente esse ponto que está agora no centro de uma nova disputa política. Em 2024 e 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um pacote fiscal que inclui mudanças adicionais nas regras dos militares. As principais são: idade mínima de 55 anos para reserva, fim da morte ficta, fim da transmissão de pensão, contribuição para o Fundo de Saúde Militar. A regra de transição está prevista até 2032. O governo pretende economizar cerca de 2 bilhões de reais por ano, um valor pequeno diante do déficit total, mas que mira pontos vistos como frágeis. Eu já tive na casa residência oficial do presidente da Câmara, do presidente do Senado, para resolver o problema dos supersalários e para resolver o problema da aposentadoria dos militares. Eu fui discutir especificamente isso. Eu tenho certeza que se o PL do Bolsonaro desse uma declaração a favor desses dois projetos de lei, ele passava em 2 semanas. Se o PT e o PL concordarem em limitar a aposentadoria de militares e supersalários, aprova em 2 semanas. A reação das Forças Armadas foi imediata. Documentos e vídeos oficiais defendendo o sistema atual e afirmando que militar não é funcionário público fardado. Nos bastidores, generais negociam contrapartidas. Reportagens apontam que parte da reforma pode virar moeda de troca para liberar recursos para a modernização. Nada está aprovado ainda. E isso mostra o tamanho da força política envolvida. Como já vimos, boa parte do orçamento da defesa vai para aposentados e pensionistas. O que sobra para modernização, equipamento e treinamento é mínimo. É importante lembrar. Para cada general na ativa, existem 24 inativos. E o contraste chama a atenção. A Polícia Federal opera com um orçamento muito menor. Com a nova lei antifacção, a tendência é que esse orçamento fique ainda mais pressionado. Dinheiro não falta no Estado brasileiro. Ele apenas não está indo para onde o problema realmente está. O debate é inevitável. Até onde esse modelo é sustentável? E quem deve pagar por ele? Esse canal vai trazer temas importantes que nos deixam indignados. Você é muito bem-vindo para discutir nos comentários e deixar sugestões para os próximos vídeos. A gente sabe, esse é só um dos muitos problemas do nosso país, mas é assim que funciona. Um de cada vez. Vamos destrinchando, expondo, mobilizando. Cada conversa que você tem, cada compartilhamento, cada cobrança, soma. Aqui, não importa sua escolha política, ideologia ou time de futebol, tudo o que discutiremos é uma questão de bom senso. Te vejo na próxima.